Esté, eu estou aqui para fazer resolução de duas atividades sobre matriz. Mas antes de ir para a parte prática, é importante a gente saber de alguns conceitos básicos, como, por exemplo, o que é uma matriz transposta. A matriz transposta, na matemática, ela vai consistir a troca de linhas pela quantidade de colunas, certo? Então, quando você operacionar essa matriz transposta, o resultado vai dar a transposta dessa matriz. Nessas atividades, desses exercícios, nós vamos utilizar A elevado a T. Mas na maioria dos livros se vê M elevado a T, ou seja, a matriz elevada à sua transposta. Então agora nós vamos resolver as atividades sobre matriz. Primeiramente, é importante ressaltar, a gente lê o enunciado, né? Dado a matriz A, ele dá isso daqui, determine as matrizes A elevado a T e A elevado a T de T, certo? Lembrando que nessa direção indica as linhas e assim as colunas. Então vamos lá. Quando a gente não tem uma matriz transposta, ela está na sua forma normal, a gente tem da seguinte forma: A vezes I, J. Essa é uma matriz normal, ou seja, a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas. E é uma 2 por 3, ou seja, tem 2 linhas e 3 colunas, certo? Mas quando nós temos um caso de uma matriz transposta, nós vamos ter A, J vezes I, também 2 por 3. O que aconteceu aqui? Pode-se perceber que você trocou o I pelo J, porque a matriz transposta ela vai consistir na troca de quantidade de linhas por colunas. Então, para ficar mais fácil ainda a resolução desse exercício, antes da gente partir pela parte numérica, vamos representar por letras. Vai ficar o seguinte: A é igual a 1, 1, a 2, 1, a 1, 2, a 1, 3, a... Eu já vou explicar o que significa isso daqui. A, 2, 3. Então, aqui indica que está na primeira linha e primeira coluna. E aqui, sucessivamente, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. E aqui, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna e segunda linha, terceira coluna, certo? Através dessa expressão por letras, fica mais fácil porque se a matriz transposta vai consistir na troca de linhas por colunas, então vamos pegar um exemplo. Se eu troco esse daqui, o A2, 1, e eu quero fazer uma matriz transposta, onde vai ficar? Eu vou trocar o A e vai ficar 1, 2. Então, ele vai para esse lugar aqui, certo? Então, ele ficaria aqui, A2, 1, certo? E assim eu faço com os demais casos. Vamos pegar esse exemplo aqui, o A2, 2. Ele ficaria da seguinte forma, A2, 2. Então, ele muda? Não altera. Então, ele vai ficar nesse mesmo lugar, certo? A mesma coisa acontece com esse daqui, ele não muda de lugar. Porque se você mudar 1 pelo 1, vai ficar 1, 1. Então, ele vai ficar na primeira coluna e na primeira linha. Agora, se eu pego essa daqui, por exemplo, o A1, o A1, 2, ele vai ficar o A2, 1. Então, ele vem para esse lugar, certo? Depois dessa explicação com letras, fica mais fácil a resolução dessa questão numericamente. Então, a gente vai escrever essa matriz aqui, né? 5, 4, menos 2, menos 6, 0 e 3. Essa é a matriz dessa forma aqui expressa. E essa é a matriz transposta, que você muda a coluna pela linha, certo? Então, vamos resolver. Se aqui
é a nossa linha, nossas linhas, e aqui as nossas colunas, a gente vai trocar. Então, como vai ficar a resolução dessa questão? Vai ficar 5, 4, menos 2, menos 6, 0, 3. O que eu fiz aqui? Simplesmente troquei linha por coluna. Então, aqui se a linha, ficou a coluna. E se aqui era a coluna, ficou a linha. Ou então, a gente pode fazer dessa forma aqui, que é a forma mais, podemos se dizer, correta. Isso é o A1. O A1, ele permanece. Aqui é o A2. A1, ele vem pra cá. Tá vendo? E assim a gente vai fazendo a resolução. Então, isso é uma matriz de caráter transporta de 2 por 3, que indica que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Mas aqui no caso, desculpa, eu errei. Ela não é uma 2 por 3. Essa aqui é 2 por 3. Essa daqui vai ser de caráter 3 por 2. Por que 3 por 2? Porque ela tem 3 linhas e 2 colunas, certo? Agora, como que fica a resolução de uma matriz transposta, né? Transposta. Ficaria da seguinte forma. Gente, se a matriz transposta, você troca a linha pela coluna repetido mais uma vez, a transposta é simplesmente você repetir ela da forma normal. É simplesmente isso. Ou seja, ela é uma 2 por 3. Era a forma como foi pedida na questão, certo? Simplesmente isso, galerinha, essa é a primeira questão. Então, aqui vai a segunda questão. O que acontece? Aqui fala o seguinte, dado a matriz A e dá isso daqui. No exercício, lá, ela dava mais outras matrizes, que era a matriz B e C. Mas como nesse exercício aqui só pede a matriz de 2A, então eu só vou utilizar essa aqui para resolver esse problema, certo? Então, o que vai acontecer? É a questão mais simples, muito fácil de se resolver. Se ele dá 2A e esse aqui é A, então simplesmente você vai pegar o 2, que o 2 veio, aí você vai fazer 2, 1, menos 3, vai repetir a matriz, né? Vai resolver. Tá, como se resolve? É a coisa mais simples. Simplesmente você vai fazer distributiva, chuveirinho, o que você preferir, o que você conhece. Então, como isso vai ficar? 4, 2, menos 6, 8, 4, 0, certo? Por quê? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 3, menos 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 0, 0. Porque aqui é uma multiplicação. Então, você vai fazer chuveirinho, você vai fazer a espécie do chuveirinho. Então, essa é a matriz de espécie 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Viu como foi fácil? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.